boa noite a todos. Como vocês estão? Vou esperar o pessoal entrar aqui, vou mandar convitezinhos. Vamos lá. Vamos lá. Convitezinho. Vamos ver aqui. Enviando para todas as pessoas. Vamos lá. Ok. Vamos enviar para mais uma pessoa. Oi, Saul querido! Tudo bem? Vamos enviando aqui. Vamos lá, vamos enviar aqui. Então, hoje estamos mais uma vez aqui para fazer uma mini sessão de desprogramação neurobiológica. Eu escolhi fazer essas pequenas sessões, né? Pra gente tá liberando aí os medos, que no meu ver, né, são um dos maiores bloqueadores que temos, que nos impede aí de crescer, de andar para frente, tá nos impedindo de tomar decisões, de fazer escolhas. E então vamos esperar o pessoal entrar aqui. Estamos para mim aqui parece 2 minutinhos. Então eu decidi cada dia trabalhar um medo. Por que escolhi cada dia trabalhar um medo em específico, né? Pra gente poder olhar bem para aquilo, né? A gente fala de medo, a gente pode estar falando de uma maneira geral, né? O medo, que é o medo, né? Mas eu decidi trabalhar cada dia um medo para que a gente possa olhar bem o porquê, a causa daquilo, né? Ontem eu trabalhei o medo da falta, né? Onde a gente tá... Oi, Ronaldo, boa noite! Sem óculos eu consegui enxergar aqui, né? O Ronaldo entrou aí, então eu decidi trabalhar esse medo ontem da falta. Eu fiz um compilado aí do que pra mim, na minha experiência e vendo em clientes e nas pessoas também, o que é os maiores medos, né? E cada medo, ele vai ter outras vertentes junto ali também, né? O medo da falta, o que é que me falta, né? O que é que eu considero que tá me faltando, que tá faltando na minha vida. E eu fiquei refletindo também sobre o medo da morte. O medo da morte, ele tá muito ligado também àquilo que eu não quero deixar encerrar, aos ciclos, né, que eu não quero deixar fechar, às vezes um relacionamento, às vezes um trabalho que eu não consigo, que eu não quero, né, perder o emprego, e aí eu entro em sofrimento, a morte do que na minha vida que eu não tô querendo, né, e a morte em si, do nosso corpo físico, porque a gente não tem aquela ideia, o meu óculos fica refletindo ali, né, a gente não tem a real consciência do que é a morte, né? E se a gente acredita na reencarnação, então a gente sabe que não existe a morte em si. Existe que nós vamos deixar o nosso corpo físico. Apenas isso. Então, se pensarmos em vida quanto eternidade, nós sabemos que temos uma eternidade para viver as coisas, para realizar muitas coisas. E o que é que estamos deixando de escolher? E o que é que estamos com medo, né? Então, de qualquer forma, não vai existir esse felizes para sempre nesse mesmo emprego, para sempre nesse mesmo corpo, para sempre nessa mesma situação. E a gente fica com medo de encerrar os ciclos, medo de partir para outra, medo de morrer. E eu vou dizer uma coisa, se a gente tem medo de morrer, é porque a gente não fez o nosso melhor. Então a gente deve estar carregando aí um monte de culpa, um monte de coisas ruins, e a gente quer consertar as coisas, e a gente quer ver se consegue fazer diferente, se consegue modificar alguma coisa ainda antes de morrer. Então eu tenho medo de morrer e deixar isso como tá, de não conseguir resolver essa situação, o relacionamento ou com o pai ou com a mãe,
ou alguma coisa. O que é que a gente está definindo aí que a gente ainda não fez? E continuamos não fazendo muitas vezes, né? Então temos esse medo de morrer. Tenho medo de morrer, eu tenho medo de partir, eu não quero deixar as pessoas, né? A gente está equivocado sobre a morte, a gente está equivocado sobre a vida. E nós precisamos permitir que o fluxo das coisas se encerrem quando chega o momento, né? Então eu quero trabalhar com a desprogramação neurobiológica, né? Pra gente soltar também esse medo, que nos impede de escolher novas coisas. Imagina se eu tivesse que agora, nesse momento, deixar morrer, encerrar todo o meu trabalho aqui como terapeuta, para começar uma nova vida, uma nova coisa, né? Dá medo? Sim, mas eu vou desprogramar isso para que a gente possa liberar isso. Eu vou trabalhar cada dia um medo. Eu quero trabalhar também o medo das doenças, o medo de perder alguém, né? O medo do fracasso. Então eu quero trabalhar esses medos aí. Então vamos nos conectando. A gente vai trabalhar com a energia da desprogramação neurobiológica. Vamos baixando as barreiras, né? Sem definições e conclusões do que é uma terapia energética, uma sessão de terapia holística, o que é a desprogramação neurobiológica, como que funciona isso, como que eu vou receber isso, apenas esteja disposto a receber. Conversa com o teu corpo, toca aí no teu corpo e já vai dizendo. Aqui no timo, a gente tem uma glândula aqui que é fantástica, que é onde a gente ativa a nossa consciência inata. E a gente pede pro nosso corpo, sem definições e conclusões, vamos baixando as barreiras, pode ir passando as mãos assim também, permitindo que seu corpo baixe as barreiras para tudo na vida. Entrar em permissão do receber de tudo, de todos, de todas as coisas, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Quanta contribuição eu posso ser aqui com a desprogramação neurobiológica e quanta contribuição essa energia pode ser para você. É claro que em uma sessão, né, presencial ou até mesmo no online, eu não preciso ficar falando muito, mas aqui eu escolho para que vocês possam ter a noção do que é que eu estou desprogramando aqui. Então vocês vão mentalizar que eu estou com uma mão aqui no chakra coronário, no topo da cabeça, e outra aqui no cardíaco. E eu vou fazer uma conexão com a energia do cérebro com o coração, trazendo congruência, alinhamento para o teu corpo energético, emocional, porque a gente precisa estar com esses órgãos extremamente alinhados, os 3 cérebros mais importantes que temos, né? O nosso cérebro, o nosso coração e o nosso intestino. E a gente tem que estar em conexão com eles, né? Em alinhamento. Vamos trabalhar a nível celular, então vamos lá, mentalizando, respirando fundo. Eu já pedi aqui para os anjos da criação estarem presentes, eu peço que eles façam um círculo de proteção em minha volta, um círculo de proteção em volta de cada um de vocês e que eles estejam também aqui atuando com a energia da desprogramação neurobiológica. Então eu comando agora, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu comando e ativo a energia da desprogramação neurobiológica, que eu seja a energia da desprogramação neurobiológica, que eu seja esta energia, que eu seja esta energia, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Vamos desprogramar e desativar agora, desprogramar e atualizar todos os conceitos, definições e conclusões que eu tenho, que eu aprendi desde a minha infância, desde sempre, sobre o que é a morte do corpo físico, né? O que é morrer. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim, eu desprogramo e atualizo. Desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo todo o medo por não ter o real conhecimento e a real consciência do que é morrer. Então eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte. A morte para mim é uma incógnita muitas vezes, é algo que vem sombrio, que vem relacionado a um monte de coisas negativas e tudo isso vamos desprogramar e atualizar agora. Desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo de todas as tuas células, do teu DNA, em cada molécula do teu corpo, no teu RNA, no teu DNA, no teu registro acástico, no corpo sutil, espiritual, etérico, mental, em todas as linhas do tempo, nos campos morfogenéticos, onde tem esse medo da morte, medo de morrer, medo que não me permite querer encerrar os ciclos porque aquilo vai morrer na minha vida. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim, eu desprogramo e atualizo. Desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo. Todo o medo que eu tenho de perder o meu emprego, porque aquilo vai morrer para mim. E aí eu defini, vai morrer o quê?
aquele dinheiro todo mês. Vai morrer aquilo tanto que eu conquistei para chegar até aqui, para ter esse emprego, né? Metaforicamente, não deixa de ser uma morte, aquilo vai deixar de existir para mim. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora, sim, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo toda a definição e conclusão que eu tenho de que esse amor na minha vida vai morrer, essa pessoa não vai mais fazer parte da minha vida, ou esse relacionamento vai acabar, ou o meu casamento não vai existir mais, e eu não quero deixar isso morrer. Então eu fico mantendo situações e relacionamentos que muitas vezes já estão ruins, para não deixar aquilo morrer, apegado em alguma coisa que foi bom um dia, e eu tenho esse medo de deixar isso morrer, então eu não me permito viver o novo, não permito que encerre o ciclo daquilo que já não serve mais. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo de todos os teus caminhos neurais, de todos os teus neurônios, aonde você tem um caminho neural limitante sobre isso, um caminho neural limitante sobre a morte, com medo, com medos, né? Vamos formar um caminho mais amplo aí, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo em todos os lugares onde quando você ouve falar da morte, quando você tem uma perda, quando você ouve falar da morte ou que alguém morreu, você sente muita pena, você tem no corpo sensações e emoções que baixam a sua frequência, angústias, pensamentos negativos, não vou dizer pensamentos negativos, né? Pensamentos de baixa luz, aonde você pensa, cria conceitos e definições na sua mente, e isso faz com que o seu corpo reaja de uma forma negativa, com frequências negativas. Desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo todo o medo que você tem da morte, por você não saber o que vai encontrar do lado de lá. Porque você tem medo do novo, você tem medo do que vai ver lá, você tem medo do desconhecido. Eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Todo o medo que você tem do que pode lhe acontecer na hora da sua morte, ou de como você vai morrer e o que isso vai acarretar. E tudo que você carrega junto com esse medo de morrer, as culpas, os auto-julgamentos do que deixou de fazer, do que devia ter feito ou não. Então por isso eu tenho medo de morrer. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora, sim. Eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo. Toda angústia e medo e tudo que eu sinto quando eu tenho dificuldade de encerrar os ciclos, eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo. Eu desprogramo e atualizo tudo onde a morte parece sombria para mim. Onde a morte é um assunto em que é desconfortável, todo o desconforto da morte, eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo, toda não aceitação da morte, não permissão, e com isso eu tenho medo, eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo, que eu seja a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu sou a energia que se requer aqui com essa ferramenta, para que todos vocês, quem está assistindo agora, quem estiver assistindo depois, a energia é atemporal, o universo é atemporal, por isso falamos da não localidade de um elétron, né? Existem estudos científicos que mostram isso, como a gente recebe as energias, as vibrações, as frequências, não importa o dia, o momento ou a hora ou quando você está recebendo. Você pode estar recebendo daqui a um mês essa mesma energia, isso criando para você, como você pode estar aqui ao vivo e não está aberto a receber dessa energia, isso não vai criar. Então estejamos abertos a receber, vamos baixar mais ainda as barreiras, corpinho vai baixando as barreiras, vai baixando as barreiras. Do que é que você tem medo, por que é que a morte te assusta tanto, por que é que a perda te assusta tanto, né? Aonde a gente sofre com isso, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo. O medo que eu tenho da morte das pessoas que eu amo, das pessoas que estão à minha volta. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora. Eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Desprogramo e atualizo todo o trauma que eu tenho pela morte, pelas mortes que eu já vivenciei, que eu já estive das pessoas que eu amo, das pessoas perto de mim, de como elas morreram, de como foi isso para mim, e eu tenho trauma
Então, por isso eu tenho medo. Desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo. Vamos deixando essa energia reverberar no corpo. Eu desprogramo e atualizo todas as tuas células ao seu estado natural de origem. A desprogramação neurobiológica, ela atua a nível celular. Começa a mentalizar agora todas as tuas células se reorganizando e se alinhando em harmonia, soltando esse medo. Todo e qualquer medo, né? Mas hoje a gente está trabalhando aqui o medo da morte, hoje a gente trabalhou o medo da falta. Então, cada memória celular que temos gravada de algum medo, por alguma experiência que vivemos, vamos desprogramar e atualizar tudo isso. Eu desprogramo e atualizo todo o medo da morte que não é teu, que você assumiu do coletivo, que você está absorvendo, porque você está entrando no campo de alguém que você convive, no campo do coletivo, do planeta, das pessoas. Eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Desprogramo e atualizo todo o medo da morte que você está trazendo de um ancestral, seja por emaranhamento familiar, seja por honra, seja por alguma tragédia, por alguma coisa que aconteceu de um ancestral, um antepassado. Eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Vamos desprogramar e atualizar também todo o medo da morte que trazemos de vidas passadas, onde talvez lá em alguma vida a gente morreu de uma forma trágica e por isso temos medo de morrer. E todo o medo de morrer que temos por conta das vidas passadas, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim, eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo. Eu desprogramo e atualizo também todo o medo que você tem de morrer de uma forma específica, ou de morrer afogado, ou de morrer num assalto, ou de morrer no fogo com um acidente, ou de morrer eletrocutado. Qual é o medo de morrer que você tem? Que às vezes as pessoas têm um medo específico da morte, e isso pode ser ancestral, ou algum familiar que morreu dessa forma, ou porque viu alguém morrer dessa forma, ou porque em alguma vida morreu dessa forma, ou morreu afogado, ou morreu estrangulado, ou morreu com tiro, e eu tenho medo de morrer disso. Mas isso agora não é mais necessário, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora. Sim, eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo. Porque às vezes esse medo, ele pode nos travar. Se você tem medo de morrer afogado, talvez você não vai praticar esportes que envolvem água, natação, entrar no mar, você não vai se permitir essas coisas, né? Então, o que é o medo específico de morrer que pode estar bloqueando ou impedindo? Eu tô aqui fazendo esse atendimento geral, é pro planeta, é para todos. E eu escolho que os anjos da criação contribuam comigo aqui para que a gente possa espalhar essa energia de limpeza dos medos para todas as pessoas. Principalmente nesse momento onde está acontecendo muitas tragédias por conta das chuvas, né? Que as pessoas têm medo de perder tudo, medo de morrer por conta de tragédias, né? Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora. Eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo. Que eu seja esta energia, e quanta contribuição essa energia pode ser para o seu corpo. Vai dando comandos para o seu corpo, sempre toca no time, sempre toca no seu corpo e pede para o seu corpo, vamos liberar tudo isso agora, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora, receba dessa energia, sem conceitos, sem definições e conclusões, toda definição e conclusão que você tem sobre receber um atendimento, uma sessão terapêutica. Vamos desprogramar tudo isso agora. Sim, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo. Vamos desprogramar e atualizar de todo o teu registro acástico, aonde tem qualquer memória, qualquer vício nas tuas células, teu registro acástico de medo. Desprograma e atualizo. Eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Eu vou pedir que essa energia fique reverberando no corpo de cada um de vocês que estão assistindo agora, que vão assistir depois. E pode vir assistir outras vezes. Eu vou deixar gravado. Vem aqui assistir, vem aqui receber dessa energia. Imagina você se permitindo receber dessa energia todos os dias. Todos os dias. Claro que quando eu faço atendimentos, eu não faço por 15 minutos, como eu tô fazendo aqui, 15, 20 minutinhos, eu faço mais tempo, o atendimento é mais longo. E eu vou trazer uma consciência para vocês, continuando enviando aqui, juntamente com os anjos da criação,
a gente não precisaria de atendimentos de sessões de meia hora, 1 hora para algumas coisas, né? Se a gente está com o receber aberto, se a gente está disposto na escolha de mudar aquela energia, às vezes a gente pode ficar 5 minutos e aquilo transmutar. Então, em todos os lugares onde você tem dificuldade de soltar os medos, de soltar suas emoções, onde você não consegue por apego, por vício em viver aquilo, por vício nas sensações que aquilo dá no teu corpo já está viciado, as tuas células, o teu corpo já está acostumado a vivenciar aquilo, aquela emoção. Em todos os lugares onde você não consegue, não se permite liberar essas emoções de medo, vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todo apego que você tem no medo. Nós temos apego às coisas negativas também. Eu desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Então é isso, meus amores. Vamos ficar com a energia da desprogramação aqui. Eu vou continuar aqui enviando mais um pouquinho desta energia, que todos vocês consigam aí liberar qualquer medo que esteja bloqueando vocês, que não seja um medo saudável, aquele medo que nos faz com que a gente tenha um pouco de discernimento. Se eu estou diante de uma cobra, por exemplo, eu não vou ir lá botar a mão nela, né? Eu vou ter o medo que vai me... Não vou botar a mão num fio desencapado e tomar um choque, né? O medo de tomar um choque ali, é claro que esse medo é o medo saudável, se é que existe, né? Porque a palavra medo já traz uma definição de coisa negativa. Então, toda definição negativa que temos sobre essa palavra medo, vamos destruir, descriar, vamos desprogramar e atualizar. Então, eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. E eu vou deixar vocês aqui com todo o meu amor. Eu sou a energia que se requer aqui, ok? Então, namastê, fiquem com a luz de vocês. E sem medo, amanhã eu vou estar aqui de novo, amanhã eu vou liberar o medo de ficar doente, o medo das doenças, o medo de ficar inválido, o medo de ficar limitado por conta de uma doença, né? E todos os pontos de vista, as crenças e tudo que a gente tem de definição sobre as doenças, que traz medo, que traz angústia, que nos paralisa, né? Eu sei o que é isso. Então, cada vez que a gente cria uma coisa no corpo, a gente já tem um pensamento, meu Deus, agora eu tô de cama aqui, o que vai ser? Já dá um medo de algo, porque o medo da doença também traz outros medos, né? E para vocês verem como o medo é um assunto muito amplo de se trabalhar. Mas eu escolhi os 5 principais, talvez eu venha trabalhar mais algum outro, né? De bônus aí, ok? E eu tenho sessão gravada, né, para os medos, né? Na Hotmart disponível. E lá eu trabalho assim uns 30 minutos, né, de sessão. E se você adquirir, claro que você vai ficar ouvindo todos os dias, né? Você vai poder derrubar, derreter o medo que tá aí. Todos nós temos um pouco de medo, né? Não vamos negar isso. Então é isso, meus amores. Namastê. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.